Eu me lembro da gente ter finalizado o encontro de ontem, gente, falando sobre a questão aí, da ordem, Isabel, bom dia, da ordem pública, né? Eu disse a vocês que quem defende a ordem pública como uma finalidade ou um fator idôneo para a decretação da prisão preventiva, recorre a essa fórmula que está apresentada aí no slide para vocês. É uma fórmula, inclusive, estabelecida pelo professor Guilherme de Souza Nucci. Então, você tem aí a gravidade da infração penal, o clamor social, os antecedentes criminais, a credibilidade da justiça, tudo isso quando quando se verifica que está em risco devido à prática de um crime, estaria, então, justificada a decretação da prisão preventiva. Bom, né, nós questionamos, né, a doutrina especializada, balizada, questiona esses elementos todos que dão vida para essa fórmula do que seria, então, a ordem pública. Então, há jurisprudência, inclusive, dizendo que gravidade da infração penal por si só não justifica abalo à ordem pública e não autoriza a decretação de prisão preventiva. Desde o Supremo Tribunal Federal existem decisões nesse sentido, o ministro Ricardo Lewandowski e outros tantos. O clamor social, nós pensamos ontem, né, nós formulamos o seguinte, será que o clamor social, né, o abalo social, ele é necessariamente alguma coisa autêntica ou eventualmente, pelo menos eventualmente, promovida por um certo setor da mídia que explora, né, mediaticamente, que faz espetacularização de certos fatos e aí sim, né, mobilizando a sociedade ou parte da sociedade, dando vida para o que se chama de clamor social. Então, decretar a prisão preventiva com base em alguma coisa que, na origem, né, foi provocada por um certo setor da sociedade, né, que é a mídia, será que isso seria idôneo para a decretação da prisão preventiva de alguém? Né? Um abalo social produzido não efetivamente por um determinado crime, senão por uma movimentação de um certo setor da sociedade, que é a imprensa, e que, sem generalizar, mas pelo menos parte dela tem uma atuação duvidosa do ponto de vista ético, uma parte, né, da imprensa, sem generalizar. Falamos sobre os antecedentes criminais. Puxa vida, o sujeito tem lá uma ficha corrida, né, que mostra que ele faz da vida o crime. É um criminoso contumaz, profissional. Me parece que aí fica mais... Você tem elementos mais concretos a sugerir que o sujeito em liberdade continuará praticando o crime. Mas, ainda assim, a ideia de evitamento do crime reside ou é uma função do direito penal, notadamente da pena, particularmente da pena. A turma aí sabe que existem as tais finalidades da pena. Para a teoria positiva, a finalidade da pena é de prevenção do crime. E a prevenção do crime se dá através da aplicação da pena, ou pelo menos com a ameaça de aplicação da pena. Em termos mais simples, meus amigos, a ideia de evitar crimes, ou a proposta de evitar crimes, não é função do processo penal, da prisão preventiva, senão do direito penal. Então, o artigo 59 do Código Penal diz assim, né, o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, aos motivos e circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima, é mais ou menos isso, né, estabelecerá, conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas dentre as cominadas. Então, a função de reprimir o crime, olha só, artigo 59, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação do crime, para a prevenção e reprovação do crime, perdão, a pena dentre as cominadas. Numa palavra, sem confundir, o que eu estou querendo dizer que incumbe ao direito penal a função de evitar reiteração de crime, particularmente a pena. É efeito da pena prevenir
e reprimir, e punir o crime. Prevenir e reprovar, né, e punir o crime, castigar o crime, e não do processo penal. O processo penal não é um instrumento que serve para punição. Então, o que nós estamos dizendo é, nós temos aqui um problema. Por um lado, os antecedentes criminais, uma ficha corrida significativa, dá indicação de que o sujeito, em liberdade, vai continuar na prática do crime. Por outro lado, voltando para a essência, né, do que é o processo penal, do que é a prisão preventiva, a natureza jurídica da prisão preventiva não é de evitamento do crime, são a função do direito penal. Mas está aí, colocada por parte da doutrina e boa parte da jurisprudência, justificando a decretação de prisão preventiva com base nos antecedentes criminais do sujeito. A coisa fica um pouco mais ainda complexa, mais delicada, quando você tem um sujeito que tem uma folha de antecedentes, mas com poucas anotações, com poucos registros. E aí, um juiz ou uma juíza vê lá que o sujeito tem um registro criminal e conclui que, se ele aguardar solto o desenvolvimento de um novo inquérito, um novo processo penal, ele vai voltar a praticar o crime. Isso, agora, trabalhando como uma hipótese, dois registros criminais, que às vezes se deram assim, há 5, 10, 15 anos atrás. Como é que fica isso? Será que é razoável pressupor, né, de que porque o sujeito tem um ou dois registros criminais, ele deve aguardar preso preventivamente o desfecho de um novo inquérito ou processo penal? Será que isso não é, né, exercício de adivinhação? Será que o direito penal e o processo penal se prestam a juízos de probabilidade, de possibilidade? Nós sabemos que a única sentença idônea no direito penal, a sentença condenatória, é aquela que se apoia em prova do crime e prova de autoria. É a única sentença idônea a impor o castigo, a exigir o cumprimento da pena de um sujeito. Prova do crime, prova da autoria. Tem que ter essas coisas no processo penal para que o juiz sentencie, né, de maneira justa. É só assim. Na dúvida, a turma aí sabe, na dúvida, o juiz deve absolver o réu. Artigo 386, inciso número 7 do Código de Processo Penal, que propicia, né, que dá ensejo para a absolvição quando o conjunto probatório incriminatório não é suficiente para deixar clara a autoria ou a materialidade delitiva. Em termos simples, de novo, usando essa expressão, né, objetivamente, o processo penal não serve, não é instrumento para punir. O processo penal não é instrumento para punição. É um instrumento que viabiliza o direito penal, cuja função sim é de punir. Então, usar a prisão preventiva, partindo do pressuposto de que o sujeito vai voltar a delinquir, é exercício de adivinhação que não incumbe, né? Não cabe numa técnica que é o processo penal, que tem premissas, tem bases. O processo penal, ele desde há muito, ele é independente do processo civil, ele tem teoria própria. Um professor já falecido, infelizmente, chamado Rogério Lauria Tucci, professor da USP, ele tem lá um livro, Teoria Geral do Processo Penal, que eu recomendo a vocês, né, porque quando você tem contato com a essência do que significa o instituto jurídico, você ganha força em argumento, porque você aprende a origem e a natureza dos institutos jurídicos. Então, a natureza do processo penal não é de combate do crime, de punição do crime. Isso é função do direito penal. Então, é preciso tomar cuidado com a aplicação da prisão preventiva para fazer, para evitar, precisa tomar cuidado, sob pena, sob o risco de usar processo penal para punir, sendo certo que o papel da punição incumbe ao direito penal. O último ponto desse slide é a credibilidade da justiça, né? Então, decreta-se a prisão preventiva para manter intacta a imagem das instituições, particularmente do Poder Judiciário. Será que é idôneo, né? É idônea uma ideia como essa? Será que é a partir da prisão preventiva de alguém que se mantém intacta a imagem do Poder Judiciário? Ou será que a imagem do Poder Judiciário se mantém intacta, idônea, quando os juízes e as juízas se conduzem imparcialmente? Será que não é a imparcialidade que, com outros fatores, concorrem para a credibilidade da justiça? Como assim
Que negócio é esse? Decretar a prisão preventiva de alguém para manter intacta a imagem das instituições, a credibilidade das instituições. O que se está propondo é uma outra coisa agora. O que mantém intacta a imagem das instituições, o respeito dos cidadãos às instituições, é a imparcialidade do juiz. A imparcialidade do juiz, a seriedade dos julgamentos, o respeito à Constituição Federal, à lei penal, à lei processual penal, a avaliação objetiva e honesta da prova. São esses fatores que concorrem para a proteção da imagem da justiça. Então, quando o colega e advogado, advogada, hoje estudante, mas daqui a pouco vão ser advogados, advogadas, atuarem na área criminal e se depararem com o decreto de prisão preventiva fundado na credibilidade da justiça, um modo de refutação se dá a partir dos argumentos que estão sendo apresentados. A credibilidade da justiça se constrói não a partir da prisão preventiva de quem quer que seja, porque não é esta a finalidade da prisão preventiva, senão a de proteger a investigação e o processo penal. A credibilidade da justiça, ela se estabelece com juízes imparciais, com juízas imparciais, com seriedade nos julgamentos, com discrição do juiz. Discrição do juiz no sentido de que o juiz não deve ficar dando entrevista, ficar fazendo comentários a respeito de processos que está sobre o qual ele tem sob julgamento. Porque quando um juiz se expõe, quando um juiz aparece, né, e se manifesta, o risco dele se posicionar ao lado da acusação ou da defesa é grande. E um juiz que se posiciona de um lado ou de outro perde imparcialidade. Não deve interessar ao sistema de justiça criminal, aos operadores do direito e à sociedade, juízes que se posicionam. Porque quando ele faz isso, a cadeira da imparcialidade fica vazia. Nós sabemos que a função do juiz é dizer o direito, aplicar a lei. Essa é a função da magistrada, aplicar a lei. Ouve-se o Ministério Público, ouve-se a defesa e diz em seguida quem tem direito. Mas quando o juiz sai da cadeira da imparcialidade, se posiciona ao lado da acusação ou ao lado da defesa, o risco de contaminação pelos interesses de uma dessas partes é grande. E aí se perde imparcialidade, que nós sabemos, o maior ingrediente, o componente mais sério da função de julgar. Então, me parece que é isso que concorre para a imagem e para a confiança da credibilidade e credibilidade da justiça. A atuação célere, não é sumária, é célere do Poder Judiciário, a atuação célere da polícia, a atuação firme da polícia. Firme não no sentido de passar por cima das regras do jogo, firme no sentido de fazer o seu trabalho. A atuação, né, dedicada e discreta do Ministério Público. O promotor, promotora, não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar fazendo comentários de casos que estão atuando, e não tem porque, em primeiro lugar, a legislação que regula a função desses profissionais não propicia esse tipo de atuação. Promotor, juiz atuam no processo. E o mesmo se diz sobre advogados, né? A gente não, vou falar de mim, para não ofender ninguém. Eu mal sei advogar, mal sei atuar com aquilo que é o meu instrumento de trabalho, imagina lidar com a imprensa. E sabe quem ganha? Sabe quem ganha quando advogados, advogadas ficam dando entrevistas por aí? Sabe quem ganha com isso? A imprensa. O canal de transmissão, porque o réu não ganha. Ou vocês acham que o juiz vai decidir assim ou assado por causa de uma entrevista que um advogado deu, uma advogada deu, ou que um réu deu para a imprensa? Não muda nada. Você só expõe o cliente, só expõe o caso com informações fragmentadas, e isso concorre para arranhar a imagem ou a credibilidade da justiça. Então, meus amigos, me parece que o argumento, né, que sugere a decretação da prisão preventiva para manter intacta a imagem da justiça, para manter a confiança dos cidadãos nas instituições, me parece que essa ideia ela é falaciosa, porque o que concorre para a manutenção da credibilidade da justiça são esses fatores que relacionei aqui, salvo o melhor juízo, com todo o respeito, e não a decretação da prisão preventiva de alguém. Nós sabemos que existem inúmeros casos
de prisões preventivas que são decretadas e que, ao final, o réu é absolvido. E aí? Como é que você restitui a liberdade perdida? Como é que indeniza? Como é que você muda a situação de alguém que ficou meses, às vezes até um ano preso, e não é preso na Suíça, é preso no Brasil, nas condições carcerárias que nós sabemos como é. Sob certo ponto de vista, a prisão preventiva ela pode ser muito pior do que a prisão-pena, porque a prisão-pena, para quem progrediu para o regime semiaberto, por exemplo, tem direito a saídas temporárias. Na verdade, na prisão preventiva, quem está submetido à prisão preventiva não tem direito a saídas temporárias. Eu não estou dizendo que teria que ter também, só estou fazendo uma comparação. E também não estou levantando aqui a tese de que a prisão preventiva é um instrumento ilegítimo. Não. A prisão preventiva, me parece que, quando utilizada para viabilizar o funcionamento da justiça, ela desponta como um elemento idôneo. Então, a prisão preventiva precisa existir. Ela tem que estar dentro no sistema processual penal. O que nós estamos criticando aqui é a banalização, é a utilização de argumentos falaciosos, mentirosos para justificar decretos de prisão preventiva. Então, quando se depararem com um decreto de prisão preventiva que se apoia na ideia de manutenção da credibilidade da justiça, o modo de refutar é relacionando tudo aquilo que de verdade concorre para o funcionamento da justiça, que não é a prisão preventiva, porque a sua natureza é de proteção da investigação e do processo penal. É permitir, é propiciar o sucesso do inquérito policial contra eventuais ataques que o investigado pode fazer, alterando cena de crime, intimidando testemunha, e assim vai indo. Se alguém quiser falar, tá livre aí, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. O que mais que a gente pode apontar aqui? Aí, sobre isso aqui também já falamos, fizemos uma passagem ontem sobre a vagueza, né? Sobre o conteúdo, o aspecto moral que está presente em muitas decisões judiciais, evidenciando que os juízes parecem atuar como, assim, pais, né, ou mães da sociedade, uma atitude paternalista ou maternalista, quando, na verdade, a função do juiz é simplesmente dizer o direito e não se lançar a promover comentários ou considerações ou posições, né, morais, por tudo que já falamos ontem, né? A moral é diferente da ética, tem um compromisso próprio, regionalizado, com cultura regional, e não deve servir ao direito penal e ao processo penal. Não se constroem esses institutos com base em conceitos morais, com todo respeito, não se está aqui demonizando a moral, mas o compromisso deve ser com a ética, que essa sim tem um valor universal. Lemos essa jurisprudência, falamos de exercício de futurologia, né? Quando a gente pensa em pena de prisão preventiva para evitar reiteração de crime, é preciso saber que o juiz, a juíza, tem que estar diante de elementos concretos que indiquem a possibilidade, sim, de reiteração do crime. Eu não sei se a turma aí é muito jovem, mas vocês se lembram ou têm conhecimento, acho que todo mundo tem conhecimento do caso do maníaco do parque, o Francisco de Assis, o maníaco do parque. Vejam, é um caso de 1997, 1998. Eu estava no segundo ano da faculdade, eu acho. Já sou velhinho já. Vejam, a polícia, quando colocou as mãos no Francisco de Assis e com aquilo que já se tinha de coletado, né, de informações a respeito do caso, se percebeu que se estava diante de um assassino em série. Sim, um caso mesmo de serial killer no Brasil, né? Um assassino em série. E que agia, não era com arma de fogo, não, nem com faca, agia com a lábia. O Francisco de Assis, ele atraía suas vítimas para a mata do Parque do Estado, aqui em São Paulo, atraía suas vítimas, pelo que se soube, a pretexto de que as tornaria modelo fotográfica. Vocês sabem disso? Lembram disso? Tem conhecimento disso? Então, ele no Parque do Estado, que é um parque que tem aqui em São Paulo, ele flertava com as moças, se aproximava das moças e conseguia envolvê-las com a palavra.
o poder de sedução dele, sem usar faca, sem usar arma. As moças eram mortas, inclusive teve caso de ser morta, de vítima ser morta com a utilização do cordão do próprio tênis dela. O sujeito tirou o cordão do tênis da vítima e a estrangulou, estrangulamento, né? Constrição do pescoço com a utilização de laço. Você, delegado de polícia, delegada de polícia, diante de uma situação como essa, de um sujeito que não age com arma de fogo, né, não age com faca, ele tem alguma coisa que parece ser até mais poderosa, porque o coloca em menos situação de risco. No parque do Estado, num parque qualquer, se o sujeito mostra uma faca ou mostra uma arma para uma vítima em potencial, é possível que alguém veja, né, e chame a polícia. Ele não fazia isso. Ele era muito mais, agia de modo muito mais sorrateiro e perigoso. Ele seduzia. As moças entravam na mata do parque absolutamente envolvidas e seduzidas por ele. Meus amigos, diante de uma situação como essa, um sujeito, né, que se sabia logo de início, ficou se sabendo que se tratava de um assassino em série. Tem como aguardar solto o desfecho do processo, da investigação e do processo penal? Me parece que não. Então, foi decretada a prisão preventiva. Você tem um caso de elementos assim, que apresentam elementos concretos de que o sujeito, em liberdade, ele reiterará no crime. Não sei se vocês sabem, o maníaco do parque ele foi considerado semi-imputável. Artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Ou seja, é o sujeito fronteiriço, aquele que caminha numa linha muito tênue entre o discernimento e o não discernimento. Ele foi submetido à pena de prisão e o artigo 96, acho que inciso 1 ou 2 também do Código Penal, autoriza, em casos de sujeitos fronteiriços, quando recomendável a situação, que seja submetido a tratamento médico-psiquiátrico. Mas saibam, né, ele cumpre pena num lugar especial, numa espécie de manicômio penitenciário, mas ele não foi considerado doente mental no sentido de ausência de discernimento. Ele foi considerado fronteiriço, mas submetido sim a um tipo de tratamento. Um dia ele pode sair, porque na origem foi aplicada a pena de cadeia para ele. Toda essa história eu estou contando para dizer, quando um magistrado, quando um processo penal ou uma investigação policial apresenta elementos concretos, evidentes, de que o sujeito em liberdade vai continuar praticando o crime, quando isso é assim, me parece que a prisão preventiva se legitima, porque não, se diminui o risco do exercício um exercício mental de futurologia, de adivinhação do juiz. Agora, será que todos os casos são assim, que se decretam prisão preventiva para evitamento de reiteração criminosa? Não são. Né? Não são. Há uma banalização, a gente sabe do uso da prisão preventiva com base nessa ideia de evitamento de novos crimes, o regulamento está no artigo 282, inciso 1 do Código de Processo Penal, que se vincula com o conceito de ordem pública. Vejam aí, se alguém quiser falar, gente, está livre, tá? Que eu vou falando aqui. Vocês precisam dizer aí se querem falar alguma coisa. Agora. Vamos avançar. Alguém? Pode avançar, doutor. Tá bom, obrigado. Meus amigos, Roberto, agora estou vendo o doutor aí. Natureza jurídica, né? Eu vou encerrar esse assunto, que eu sei que vai ficando cansativo, mas esse é o último slide dessa parte, tá? Nós sabemos, então, que a proposta essencial, né, baseada na teoria geral do processo penal, como, por exemplo, se encontra na obra do professor Rogério Laureatucci, como disse aqui, obra que não é difícil encontrar por aí, recomendo, a gente vai, então, de vez por todas, descobrir que a função da prisão preventiva é de proteção da investigação, é de tutelar a investigação e o processo penal. Isso do ponto de vista da teoria geral do processo penal, da essência do que significa o instituto. Por outro lado, a gente percebe que o modo com que o legislador trata o assunto é um tanto quanto desvirtuado. Quando a gente pensa na garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica, por tudo que já falamos aqui, o que ela significa, o conteúdo, o que se propõe a respeito, o que se percebe é que
estes fatores, estas finalidades, não têm relação com a proteção da investigação ou do processo penal, senão despontam como, efetivas medidas de segurança, medidas de política de Estado para a repressão do crime, para a punição, para a repressão, né, tá certo colocar assim, para a repressão do crime. Então, vejam, do ponto de vista da teoria geral do processo penal, uma outra forma de classificar a prisão preventiva é dizendo que ela é uma tutela acautelatória não satisfativa. Só para lembrar vocês, essa expressão significa, objetivamente, né, tutela acautelatória não satisfativa, significa uma medida, né, de processo penal, no caso tem processo civil também, mas aqui de processo penal, que visa tratar uma situação sem colocar solução definitiva num caso. Então, é uma medida que não resolve, né, uma situação no mérito. Prisão preventiva é uma medida que não serve para condenar ou absolver o réu. É uma medida de natureza interlocutória, que pode se dar no curso de um inquérito policial ou de um processo penal, não para resolver uma questão de mérito, senão algo pontual que surge como uma necessidade durante o inquérito ou processo penal. É assim que se categoriza, é assim que se classifica também a prisão preventiva, como tutela acautelatória não satisfativa, na origem, de acordo com a teoria geral do processo penal. O que significa que prisão preventiva não serve para antecipação de pena, não serve, na origem, para punir quem quer que seja. Essa é a ideia da prisão preventiva. Olhando para esse slide, o que se percebe que, assim, os únicos fatores, as únicas finalidades que se enquadram com esta proposta autêntica e idônea de prisão preventiva são a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. As únicas, das 4 finalidades, das 5 finalidades apresentadas aí, e previstas no artigo 312 e também no artigo 313 do Código de Processo Penal como finalidades para a decretação de prisão preventiva, as únicas que são fiéis à natureza do Instituto são a conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal. O resto, né, em tese, sofre de alguma inconstitucionalidade, porque concorre para o desvirtuamento da natureza essencial do Instituto. Então, em tese, somente a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal tem uma vinculação idônea e honesta com aquilo que é a função essencial da prisão preventiva. Todo o resto teria um problema de constitucionalidade, porque divorciado, né, da essência. Vejam aí o que vocês pensam a respeito disso. Olha, a prisão preventiva desponta como uma medida de tutela acautelatória não satisfativa. Não satisfativa é no seguinte sentido: não resolve problema de punição, não resolve problema de evitamento de crime, porque isso é função do direito penal e não do processo penal. Essa é a ideia proposta. É uma tutela acautelatória não satisfativa, de modo que quando se depararem com um decreto de prisão preventiva, fundado na proposta de proteger a ordem pública, a ordem econômica, quando se depararem com isso, uma forma de refutação é de invocar, né, a essência do Instituto, que está vinculada à ideia de tutela acautelatória não satisfativa. Então, o que se pretende aqui com o curso é oferecer elementos teóricos idôneos e aprofundados para o enfrentamento dos problemas práticos,
Não tem como ser um bom prático se você não domina, né, uma boa, se você não domina a teoria, se você não conhece a técnica efetivamente. E a técnica, ela se baseia numa essência, em premissas, em fundamentos básicos. E são esses fundamentos que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, né, os motivos, o contexto, né, o que motivou o legislador a criar um determinado instituto. E eu já andei lançando a ideia aqui de que a ordem pública, pelo que se tem notícia, das pesquisas que fiz aí nos livros mais especializados para a construção dessas aulas aqui, remonta à Alemanha nazista, que cria um instituto para viabilizar prisões arbitrárias dos judeus e todos os perseguidos, já falamos sobre isso. Nós sabemos, meus amigos, que tudo o que aconteceu na Alemanha nazista foi legal, não foi ético, mas foi legal. Foi legal no sentido de que estava tudo previsto em lei. Tudo previsto em lei. Então, quando você pensa, por exemplo, em Hans von Welzel, que foi um penalista alemão que estabeleceu, né, as linhas do que se sabe, do que se conhece como o princípio da adequação social. Todo mundo aí já ouviu falar, conhece o princípio da adequação social. Ele estabelece que somente condutas socialmente aceitas estabelece que condutas socialmente aceitas não devem ser criminalizadas. Olha, princípio da adequação social. Condutas socialmente aceitas não devem ser criminalizadas. Bom, nós sabemos que a propaganda, né, da Alemanha nazista, a propaganda dos ideais nazistas, colocou na cabeça dos alemães que judeus não eram gente. Judeus não tinham dignidade humana, não eram seres humanos. Quando se convence um povo, né, de uma ideia como essa, você permite que o legislador, e aqui o legislador penal, crie dispositivos que autorizem ataques contra a vida, né, no caso dos judeus, sem que isso configure crime. Baseados num princípio delineado por um alemão chamado Hans von Welzel, que foi professor, né, de direito penal, de filosofia do direito, voltado ao direito penal na Universidade de Göttingen, lá na Alemanha. Quando a Alemanha nazista, quando usa o princípio do professor para autorizar ataques contra os judeus, porque eles não eram considerados pessoas, gente. E se a sociedade aceita isso, o princípio da adequação social, então você pode qualquer coisa contra os judeus, inclusive eliminá-los. E é neste cenário que surge o pressuposto da garantia da ordem pública como algo legitimador de decretação de prisão preventiva. É assim que surge. Então, é preciso conhecer a origem dos institutos. É preciso conhecer como as coisas aconteceram. Essa é a única forma de ser um bom prático. Essa é a única forma de ter uma boa argumentação. Seja nas petições, seja na sustentação oral, seja no tribunal do júri. É preciso conhecer a origem das coisas. Então, vejam, eu vou insistir no seguinte sentido, de que o artigo 144 da Constituição Federal, guardem esse artigo, e diz que é função da polícia cuidar, primar pela segurança pública, e não do Poder Judiciário, e não do processo penal. Um juiz, ele decide com base na prova do crime, com base na prova da autoria, e os fins da pena, no final das contas, é de impor o castigo e promover a ressocialização do indivíduo preso, condenado. É isso que a gente sabe, preso ou condenado a uma pena que não seja de prisão, né, restritiva de direitos ou multa. Nós sabemos que essa é a finalidade da pena, castigar, né, está lá no artigo 1º da execução penal, da lei de execução penal. A pena deve ter a função de viabilizar aquilo que foi imposto na sentença condenatória, e o que foi imposto é o castigo, e também propiciar a reintegração do indivíduo. Artigo 1º da Lei de Execução Penal. Não tem nada a ver com segurança pública. A promoção de segurança pública, de políticas públicas de evitamento do crime, de confronto, de combate do crime, isso tudo é uma função da polícia.
e do Ministério Público. O juiz não combate crime. O juiz não pode estar preocupado com a segurança pública quando condena, né, alguém. E prisão preventiva é algo que se percebe, né? Tudo que estamos apresentando aqui se arvora nesse sentido, vai para esse campo de funcionar como medida de segurança, desvirtuando totalmente a origem, né, do Instituto, desvirtuando, escapando à ideia de que ela é uma tutela acautelatória não satisfativa. Alguém, gente, quer falar alguma coisa aí? A turma está muito silenciosa hoje, hein? Cadê a doutora? Professor, Oi. só o termo tutela cautelatória não satisfativa, que eu confesso que eu não conhecia das doutrinas que eu li. O senhor citou um autor, qual foi as... Rogério Lauria Tucci, com 2 Cs no final, igual o Guilherme de Souza Nucci, N-U-C-C-I, quer dizer, T-U-C-C-I, Tucci, Rogério Lauria Tucci. Teoria Geral do Processo Penal. Adquiram aí quem tiver interesse, porque dá uma boa base. É bom. Meus amigos, o pacote anticrime, nós sabemos, ele alterou o sistema de prisão preventiva, agora em 2019 e 2020. E ele mudou a redação de alguns dispositivos que estão ligados aí à prisão preventiva. Sendo certo que, deixa eu ver, constatar que esse fato é fundamental à educação. Sendo certo que o que está apresentado agora nesse slide são mais incumbências, mais verificações que um juiz precisa fazer, uma juíza criminal precisa fazer antes de decidir pela decretação da prisão preventiva de alguém. Então, vejam o tópico: obrigações do juiz ao decidir pela decretação da prisão preventiva. Demonstrar que as medidas cautelares substitutivas não são suficientes para o acautelamento do inquérito do processo penal. Isso está combinado também com o artigo 282, parágrafo 6º e 310, 2 do Código de Processo Penal. Então, vejam só, sendo direto, quem gosta de fazer as anotações, registre aí. Para decretar a prisão preventiva, o juiz ele vai ter que fundamentar, ele vai ter que escrever, ele vai ter que demonstrar por escrito que no caso concreto, no caso em apreço, as medidas cautelares substitutivas de prisão preventiva não são suficientes para a proteção do inquérito do processo penal. Então, quando você pegar, você está trabalhando num caso, no inquérito, um processo penal, em que foi decretada a prisão preventiva de um tal sujeito. Ao ler o despacho que decretou a medida, se você verificar que o juiz não criou um parágrafo, você não tem lá um espaço na decisão, você não tem uma parte na decisão em que o juiz, a juíza, se dedicou a demonstrar, de acordo com o caso concreto, não é a opinião dele, é de acordo com o caso concreto, de que as medidas acautelatórias substitutivas da prisão preventiva não são satisfatórias para a proteção, para a tutela do inquérito policial e do processo penal, se ele não apresentar os motivos, né, nesse sentido, então o despacho é nulo, e aí como tem que fazer, como o doutor Ricardo disse ontem, subir. TJ, STJ, STF, porque é nula a decisão nesse sentido, né, Lilian? É nula. A lei, né, gente? A lei não está aí à toa. Quem quer ser juiz, quem quer ser juíza, tem que ver, em primeiro lugar, se tem vocação para ser, não um escravo da lei, mas alguém fiel à lei. O juiz precisa ser fiel à lei. Eu não sei se vocês se lembram, vou falar muito rapidamente para não cansá-los aí, de um caso aqui em São Paulo. Eu sei que tem gente aqui na sala de cidades do interior, tem não sei se a doutora Sônia está aí hoje, que ela é lá do Sul, tem gente de vários lugares aqui na sala virtual. Alguns anos atrás, o Edson de Goiás, o Edson, né, em Umas, Goiás, olha só que bacana,
Edson, não sei se você ficou sabendo de um caso de um sujeito aqui em São Paulo que ejaculou, olha só, ejaculou numa mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista, Felipe, doutor Felipe. Olha que loucura, hein? O sujeito ejaculou, ele se machucou. Desculpa, doutor. Eu sou de São Paulo, que eu estava bacharelando ainda quando esse caso aconteceu, eu fiquei indignado também. Doutor Felipe, olha só, né? Não dá para entender como é que um sujeito faz isso. Doutor Edson, olha o aspecto que eu vou trabalhar desse caso bem rapidamente, tá? Bem rapidamente. O sujeito foi preso em flagrante. E a situação foi capturada pela autoridade policial como crime de estupro. Não na forma de conjunção carnal, senão de outro ato libidinoso. Quando o caso chegou no Fórum Central Criminal de São Paulo, que fica na Barra Funda, um bairro aqui de São Paulo, gente, para quem é de fora, na Zona Oeste, apesar de ser na Zona Oeste, é lá que está estabelecido, sediado o Fórum Central Criminal Estadual, né, de São Paulo, não Justiça Federal Estadual. Quando o caso chegou para um juiz, no dia seguinte, audiência de custódia, aquela coisa toda, a audiência de custódia não estava regulamentada, como está atualmente no Código de Processo Penal, mas ela já vinha sendo aplicada desde 2015, 2016. Gente, sabe o que o juiz fez? O juiz, ele despachou, ele não converteu a prisão em flagrante em preventiva, ele concedeu liberdade provisória ao sujeito, e no despacho ele disse assim, entre outras coisas, cuidado, tá? Não se manifestem ainda aí, espera um pouquinho que eu vou explicar. Ele se manifestou dizendo, ele fez a manifestação dele, usou, entre outras coisas, o seguinte, não vislumbro constrangimento na atuação do criminoso, do sujeito preso. Calma que eu vou explicar. Está escrito na decisão dele, que pode ser acessada na internet aí no Tribunal de Justiça, ou no Google, joga aí que você encontra. Não vislumbro constrangimento na atuação do sujeito preso. Razão pela qual desclassifico a imputação de estupro para perturbação da paz e do... Não, para perturbação da paz e do sossego. Era na época, era uma... Como é que chama? Quando não é crime? Esqueci, gente. Contravenção penal. Contravenção penal, doutor. Contravenção penal. Não sei se é perturbação... Na época também não tinha nem previsão do que ele fez, não tinha tipificação ainda no Código Penal. Por isso que teve essa introdução da lei posterior ao crime que ele cometeu aí, que agora é crime, não contravenção. Perfeito. Aí, doutor Felipe, meu Deus do céu, até atores globais se manifestaram dizendo assim nas redes sociais, você não vislumbra constrangimento legal, juiz? Eu queria ver se fosse a sua filha, sua sobrinha. Calma, a gente chega lá. Além disso, o juiz disse assim, doutora Alessandra, doutora Bruna, o juiz disse assim, olha, bom, considerando então a desclassificação, lembram-se que o artigo 313 exige que o crime tenha a pena máxima combinada em abstrato para acima de 4 anos para a decretação da prisão preventiva. E a contravenção penal tinha pena desse tamanhozinho, pequenininho. Além do mais, diz o juiz assim, o Ministério Público não requereu a decretação da prisão preventiva, razão pela qual ele soltou o sujeito. Então, primeira coisa, o juiz não vislumbrou constrangimento na atuação do sujeito preso. Segundo, ele não decretou a prisão preventiva a uma, porque o 313, inciso 1, não autorizava. O 313, inciso 1, diz que tem que ser crime doloso com pena acima de 4 anos. A 2, porque o Ministério Público não pediu. E naquela época, a redação do artigo 311 dizia assim, juiz só pode decretar prisão preventiva de ofício no curso da ação penal. Se for no curso de inquérito policial, tem que ser a requerimento ou a representação do delegado. Era assim, não é mais. Gente, encerrei o exemplo para chegar onde eu queria agora. Juíza fiel à lei. Vocês acham que o juiz não sabia, não imaginava que no dia seguinte todo mundo ia bater nele na decisão dele? Gente, identificaram uma imagem do juiz e expuseram ele nas redes sociais.
um monte de gente atacando porque ele disse que não tinha constrangimento. Acontece que o conceito de constrangimento, o significado de constrangimento no artigo 213 significa forçar. Forçar e não humilhar, não envergonhar, como é uma atitude de alguém que ejacula numa pessoa dentro de um transporte público, uma atitude que humilha, né, que envergonha, mas que não constrange. Não constrange no sentido daquilo que é o valor semântico do termo no artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a manter conjunção carnal ou outro ato libidinoso. É mais ou menos assim a redação. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Constranger significa forçar. Forçar mediante violência ou grave ameaça no caso de dispositivo. E isto o sujeito não fez. Ele não encostou na vítima. Só que, assim, no artigo 214, que foi revogado, né, e inserido no 215, que é ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade. Na verdade, eu acho que houve um enquadramento errado para beneficiar, porque Doutora, isso está previsto. O 214 ele já era revogado desde 2009, não tinha o 214, e nem esse fraude ou outro meio não tinha na época. Foi revogado em 2009. Você entendeu, doutora Jordânia? Ô, doutor. Oi. Bom dia. Eu acho, particularmente, é uma opinião minha, mas por mais que seja repugnante a atuação, né, a acusação, eu acho que enquanto magistrado, por mais que a minha moral diz que aquilo é repugnante, não cabe a mim, sendo magistrado, tomar outras providências. Se a lei é omissa, não é papel do juiz ampliar seus limites. É sobre isso, e outra, sem dúvida, para ele não houve nenhum constrangimento, né, que ele estava se satisfazendo ali, com certeza não houve. Ele foi extremamente legalista, eu coloquei até a reportagem no chat legal, da nossa discussão. Doutor Leandro, legal. E é isso que era onde eu queria chegar, né? Qual é o tipo de juiz ideal? É aquele que atua conforme a sua própria convicção, né, conforme a consideração a conclusão que ele chega a respeito dos aspectos morais e antiéticos de uma conduta, ou é o juiz que é fiel à lei? Era onde eu queria chegar. Porque o juiz que é fiel à lei, ele vai seguir o que a lei estabelece. Do contrário, é o caos. Se a lei não é boa, então que a sociedade se mobilize e provoque o legislador, né, os deputados federais, as deputadas, os senadores a mudarem a lei. Mas o juiz, me parece que ele precisa ser fiel à lei, sob pena, inclusive, de concorrer para a nulidade do processo penal e, consequentemente, injustiça. Vocês sabem lá do caso da Boate Kiss. O juiz, ele é professor de processo penal, autor de livros lá no Rio Grande do Sul. E, segundo o que se sabe, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu erros de procedimento do juiz. Agora, olha como é que fica. Primeiro que levou-se uma vida para julgar, e agora anulou o julgamento. Então, vejam, não deve, doutor Leandro, doutora Alessandra, interessar ao sistema de justiça e nem à sociedade juiz que atue conforme a própria convicção. E o juiz que estamos falando aqui, que o doutor Leandro fez a gentileza de jogar no chat para a gente, ele foi magistrado com M maiúsculo. Ele seguiu a lei. Quando ele fala assim, olha, não tem constrangimento, é do ponto de vista técnico, e do ponto de vista técnico, constrangimento significa forçar e não humilhar. Vocês acham que o sujeito não imaginou que no dia seguinte iam, nossa, acabar com ele, iam falar, mas ele não estava nem aí. Ele decidiu conforme tinha que decidir, conforme a lei. Que se mude a lei. E depois foi mudada a lei. Depois entrou em vigor, acho que o artigo 215 ou 216, abordando melhor uma situação como essa. Então, gente, se você se depara com uma decisão judicial que decreta a prisão preventiva, que não obedece o que está aí nesse slide, que é um resgate do artigo 314, mas também tem 315 aí, né? Demonstrar que as medidas cautelares substitutivas não são suficientes para o acautelamento do inquérito ou do processo. Tem uma coisa, turma, tem o artigo 5º, inciso 34, se eu não me engano, se alguém quiser dar uma olhadinha aí,
artigo 34, ele dá o direito de petição. Direito de petição. Não tem nem nome a petição. Direito de petição. Ou então poderíamos pensar no 382 do CPP, que a turma chama de embarguinhos. Vocês já ouviram isso? 382. Ou então, artigo 5º, inciso 34. Se alguém puder confirmar, se vai ao encontro do que eu vou falar agora, dá direito de petição. Você, diante de uma decisão judicial que decreta a prisão preventiva sem mostrar que as medidas cautelatórias substitutivas da prisão preventiva seriam insuficientes para a proteção do inquérito ou do processo penal, baseado no artigo 5º, inciso 34, no 382 do Código de Processo Penal, no próprio artigo 1º, inciso 3, né, que fala sobre a dignidade da pessoa humana, você poderia provocar um juiz, ainda na fase de inquérito policial, 382 mesmo, professor. 382, obrigado, Fernando. Provocar um juiz no sentido de que ele reconsidere, né, aliás, reconsidere não, no sentido de que ele esclareça, de que ele demonstre por que as medidas acautelatórias substitutivas da prisão preventiva não seriam satisfatórias no caso concreto. Então, eu estou dizendo a você que uma forma, até antes do habeas corpus, para atacar uma decisão irregular, no sentido que estamos colocando aqui, é provocar o juiz. Logo que ele despacha, logo publicada a decisão de decretação da prisão preventiva, você provocar o juiz com base nesses dispositivos que dão direito à petição, independente se o caso esteja na fase de inquérito policial, no sentido de chamá-lo à responsabilidade de ser fiel à lei. O 282, parágrafo 6, o 314 e o 310, inciso 2, exigem do juiz a demonstração fundamentada de que as medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva não são suficientes, no caso concreto, para então decretar a prisão preventiva. É preciso lutar, né? É como dissemos ontem no final da aula, somos da resistência. Esse é o papel da advogada criminal, do advogado criminal, é atuar na resistência. Essa é a nossa vocação. Fazer o quê? Que mais? O juiz precisa ainda demonstrar que não está evidente no caso concreto nenhuma das hipóteses de excludente de ilicitude. Sabemos quais são, né? Estado de necessidade, legítima defesa, exercício estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. É uma outra incumbência do juiz, está lá no 314. Ele deve se esforçar nesse sentido. Fundamentar adequadamente a decisão, né? Uma decisão, uma fundamentação vinculada a tudo isso que vou apresentar aqui agora para vocês, né? Fundamentação adequada. Só um pouquinho, olha aqui. Vejam, leiam o que está escrito aí, gente. Agora nós estamos trabalhando mais obrigações do juiz, da juíza criminal, no momento de decretar a prisão preventiva de alguém. É um exercício difícil que o juiz deve fazer para decretar a prisão preventiva de alguém. E isso é assim porque o mandamento constitucional coloca a liberdade como regra. A prisão preventiva é a exceção, por todos os problemas e riscos que nós conhecemos. Ficar preso no Brasil, né, se tem aí um risco iminente de morte. Professor, você está com dó do bandido? Eu não estou com dó de ninguém. Né? Nosso compromisso é com a lei. Porque só tem uma forma de se viver civilizadamente. Assim, eu entendo a tua parte, assim, que como advogado, realmente, se você tem um cliente, você vai ter que usar o melhor método para defender ele, né? Independente de você achar isso errado ou não, mas... Ô, doutor, tem uma coisa interessante. Estou vendo aqui, abrir o processo no SAGE, com relação a esse elemento aí que ejaculou na mulher, né? na moça dentro do ônibus, né? Tem um incidente de sanidade mental. Então, Sim. Foi questionado isso. Sim. Doutor Leandro, a informação na época de que isso... Olha que curioso, hein? E eu não tenho como garantir o que eu vou falar agora, tá? Notícia. A informação uma informação que se teve a respeito desse criminoso é de que, numa ocasião, ele sofreu um acidente. Ele foi atropelado, uma coisa assim, e sofreu um trauma craniano.
E segundo o pai e a mãe dele, eu não sei se para proteger ou não, tá, doutora Jordânia, não sei. Mas o pai e a mãe andaram dizendo que ele mudou o comportamento dele depois desse acidente, que ele não era mais a mesma pessoa. Agora, doutor Leandro, pensa no seguinte, para quem não é aqui de São Paulo, gente, né, a Avenida Paulista, ela é uma das mais policiadas do Brasil. São 2, 3 policiais a cada esquina. A Avenida Paulista ela é uma das mais vigiadas e policiadas do Brasil. Vejam o que o sujeito fez, doutor Leandro. Ele se masturbou e ejaculou dentro de um ônibus, correndo o risco de ser linchado, de apanhar, de ser morto, e no lugar que é um dos mais policiados e vigiados do Brasil. Cá entre nós, doutor Leandro. Normal, não sei se é. Não estou defendendo, não tô... Normal acho que não é, né? Olha, meu Deus do céu. O cara não pensou nos riscos, né? E ele foi preso em flagrante ali e tal. Então Sim, tomou tapa de todo lado, né? Tem essa também. Não é um comportamento. O criminoso comum, gente, ele analisa os riscos. Ele vê se tem um lugar para fuga, caso não dê certo. Isso é o normal, assim. Ele analisa riscos mínimos. Esse sujeito aí, ó. Então, não sei, Lilian. Vai ver que ele tem uma espécie de masoquismo, né? Que queria ser linchado mesmo. Nada. Ele fumou ele fumou maconha estragada e foi lá e fez a bobagem. Infelizmente é isso. Perturbado, né, na hora do vamos ver que ele estava algemado, aí ele descobriu o tamanho da mercadoria que ele fez e aí já viu, né? Tem isso também. Olha, gente, tem de tudo, né? Tem de tudo, tem de tudo. Bom, vejam só. Uns 2 ou 3 anos atrás, antes da pandemia, o ex-presidente Michel Temer, ele teve contra si decretada a prisão preventiva pelo juiz Marcelo Bretas, lá no Rio de Janeiro, juiz federal. Se lembram disso? Não ficou um dia preso preventivamente, se eu não me engano, mas no máximo 2. O STJ se manifestou no habeas corpus que foi impetrado pela defesa do ex-presidente, demonstrando o seguinte, que o motivo utilizado pelo juiz Marcelo Bretas para a decretação da prisão preventiva remontava a um fato acontecido em 2013 e 2014, 4, 5 anos antes da decretação da prisão preventiva. Então, vejam que interessante, né? O juiz, a pretexto de proteger o processo penal de alteração, né, do estado das coisas, de manipulação de testemunhas e de provas. Então, com a suspeita de que Michel Temer fez isso, o juiz decretou a prisão preventiva. Problema. Aquilo que o juiz relacionou como ataques, né, à integridade do processo penal remontava a algo acontecido em 2013 e 2014, e o STJ foi lá então e revogou a medida, falando que faltava, sustentando que faltava recenticidade, né, contemporaneidade no fato. Não demorou muito, em 2019, entrou no pacote anticrime este aspecto, essa exigência para a decretação da prisão preventiva. Está lá no artigo 315. A fundamentação da prisão preventiva tem que estar vinculada à contemporaneidade daquele fato que se percebe como atentatório contra a investigação e o processo penal. Possivelmente o legislador atuou mobilizado ou motivado pela prisão aí do ex-presidente Michel Temer. Não sei se lembram dessa história toda. Então, olha só o que está dizendo no 315, né? O juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Gente, quando a prisão preventiva for decretada sob o fundamento de proteção, né, para a garantia da instrução criminal, para a garantia da investigação policial, quando a decretação for por esse viés, por esse fator, é preciso que a juíza criminal, demonstre que o fato que coloca em risco, né, o sucesso
e a lisura da investigação policial do processo penal é recente, é contemporânea. Basicamente é isso. É básico, mas me parece que é idôneo. Não foi assim que entendeu o que aconteceu no caso da prisão do ex-presidente Michel Temer, e foi sobre esse argumento que se decidiu soltá-lo no STJ. Então, fiquem atentos também a essa exigência. Aqui são mais considerações que, inevitavelmente, eu não consigo escapar, gente. Eu sei, professor, você colocou o artigo inteiro aí, mas essa é a vida de quem estuda direito. Não tem jeito, às vezes a gente tem que se deparar com a leitura de artigo, peço desculpa, né? Mas é assim, ainda no 315, tá? Mas a gente está encerrando o assunto também. Artigo 315. Mais obrigações, né, de fundamentação do juiz. Se considera uma fundamentação irregular, nos termos do parágrafo 2º do 315, olha lá, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então, se você é advogado criminal está atuando num caso em que se verifica que o juiz, ao fundamentar a decisão de decretação da prisão preventiva, se conduz como está no inciso 1. Ele simplesmente faz menção a um ato normativo, a uma súmula, a alguma coisa nesse sentido, dizendo que, de acordo com a súmula, é o caso de prisão preventiva, sem, de verdade, explicar como é que o caso se enquadra na situação no argumento por ele apresentado. Tem que explicar a relação com a causa e a questão decidida, é o que está fixando aí o dispositivo. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, inciso 2, que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, sabe aquele juridiquês, né, que a turma chama de juridiquês? O juiz escreve super bonito, a juíza escreve super bonito, mas você não consegue perceber, né, concretamente os motivos pelos quais ele decretou a prisão preventiva de alguém. É inidôneo um fundamento como esse, está dizendo o inciso 2. Então, nós temos elementos técnicos para rebater decretos de prisão preventiva que sejam inidôneos. O regulamento está forte, gente, desde o pacote anticrime. São regras e mais regras que precisam ser enfrentadas pelo juiz para a decretação da prisão preventiva de alguém. E isso não significa ser amigo de criminoso, de imputado, senão seguir as regras do jogo. A natureza jurídica da prisão preventiva a gente sabe qual é, não é de instrumento de combate de crime. 5. Não se considera fundamentada qualquer decisão, na verdade, número 3, né? Que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, o juiz, ele não pode usar motivos que, de verdade, fundamentariam, autorizariam, sei lá, busca e apreensão, mas não prisão preventiva. Busca e apreensão, porém, não prisão preventiva. Em número 4, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, afirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, o juiz ele precisa exaurir, a juíza criminal precisa demonstrar por A mais B, né, que não existe uma outra alternativa, que não existe uma alternativa senão o decreto de prisão preventiva. É um esforço que o juiz tem que fazer. Mas é muito trabalho, mas ele quis ser juiz e é bem remunerado para isso, né? Então, número 5. Não se considera fundamentada a decisão que limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Vejam, gente, nós sabemos que nós não somos obrigados a decorar artigo. Ninguém precisa decorar artigo, né? Mas a gente precisa saber que o 315 existe. Ele é um belo de um limitador a decisões arbitrárias de decretos de prisão preventiva. Olha quanta coisa o juiz precisa enfrentar para decretar a prisão preventiva de alguém. Então, cabe a nós, cabe aos advogados e advogadas. Eu sei que o Tribunal de Justiça tende a manter, né, principalmente se for em casos de violência, como roubo, latrocínio, bem complicado, mas o que a gente precisa é
apresentar a lei, usar a lei. Número 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, a juíza, o juiz, não pode simplesmente ignorar, né, o comando de uma súmula quando decreta a prisão preventiva de alguém, uma súmula que esteja vinculada à situação hipotética, à situação do caso. São todos os limites aí de fundamentação que nós só vamos conseguir enfrentar adequadamente, com alguma força, decretos irregulares de prisão preventiva, se conhecermos o dispositivo, né? Se conhecermos o artigo 315 do Código de Processo Penal. O que mais? Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. O juiz poderá... agora pulando para o artigo 316. Tem um habeas corpus importante aí, polêmico, que a gente vai mencionar já já. A redação do artigo 316, ela também é nova, relativamente nova, veio com um pacote anticrime. Antes regulava, né, uma situação diferente. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, as razões que a justifiquem. Essa parte já existia, sim, no 316. É o que vem no parágrafo único, que é novo. Então, gente, o caput do 316, ele revela, né, o caráter efetivamente provisório da prisão preventiva. O juiz precisa estar atento aos motivos que ensejam ou que ensejaram a prisão preventiva para ver se eles ainda estão presentes e se justificam a manutenção da medida. Ou se é o caso, né, de retomar uma prisão preventiva anteriormente revogada. Então, imaginem que alguém seja preso preventivamente sob o fundamento fático de que está atentando contra a instrução criminal, porque intimidando testemunha, manipulando documentos, suprimindo documentos, chega-se uma notícia com alguma comprovação de um fato assim, e para o juiz então decreta a prisão preventiva para a garantia da instrução criminal. Uma vez que a instrução criminal, né, que a audiência de produção de provas, instrução, debate e julgamento, é realizada, se desfaz o motivo que anteriormente ensejou a prisão. Então, realizada a audiência, coletada a prova que anteriormente estava sob risco por uma atuação inadvertida do indiciado ou do réu no processo penal, né, o motivo que ensejou a prisão preventiva lá atrás se desfaz, e o artigo 316 dá a ferramenta para o juiz para revogá-la, né? Então, fiquem atentos aí que está no 316. O habeas corpus 186, 144, vamos colocar assim, ele retrata um caso muito polêmico, que se refere àquele grande traficante conhecido como André do Rap. Vocês se lembram que o André do Rap, apesar de pesar, não obstante pesar, assim, imputações gravíssimas envolvendo facção criminosa, tráfico internacional de drogas, ele foi solto pelo ex-ministro Marco Aurélio. Se lembram disso? Eu acho que no início da pandemia, não me lembro direito. Foi solto pelo ministro Marco Aurélio e logo em seguida desapareceu do mundo nunca mais. Bom, ponto de grande repercussão. Sim, doutor Nelson. E aí a gente fica, doutor Nelson, por mais que a gente estude, né, direito, por mais que a gente tenha um compromisso, a gente fica pensando assim, mas como é que isso aconteceu? Meu Deus do céu, tem gente presa aí há não sei quanto tempo por muito menos preventivamente, né? Como é que isso se deu? Bom, o ministro Marco Aurélio, ele seguiu à risca o parágrafo único do artigo 316. Ele seguiu à risca. Mas depois, o próprio o STJ e também o Supremo Tribunal Federal resolveu mudar um pouquinho, Camila, o entendimento do que vamos falar agora. Mas, originalmente,
doutora Camila, o ministro Marco Aurélio ele seguiu à risca o que está no parágrafo único. Olha só. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor de decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão legal. A Justiça Federal aqui de São Paulo, que era competente, né, que conduzia o processo, que conduz o processo ou processos do André do Rep, não adotou essa providência do parágrafo único. E os advogados subiram com habeas corpus, chegando até o Supremo Tribunal Federal, sustentando que o juiz não tinha sido fiel, não seguiu o que estabelece o parágrafo único. Aí o ministro Marco Aurélio foi assim na letra da lei. Olha só, o juiz não revisou, dentro do prazo de 90 dias, a necessidade de manutenção da prisão preventiva, ela se tornou, então, ilegal, razão pela qual foi revogada. O mundo caiu na cabeça do ministro no dia seguinte, mas esse é o preço. Então, quando você segue a lei, né, a possibilidade de desagradar uma sociedade inteira é grande, mas aí a gente sabe que, na origem, né, o compromisso do juiz é com a lei. É com a lei. E aí, gente, essa regra, eu trouxe aqui algumas anotações, ela não é tupiniquim, ela não é originalmente aqui do Brasil. Alguém aí da sala poderia pensar assim, poxa vida, professor, mas isso aí nem precisa chamar de professor, poxa vida, Rogério, isso aí é mais uma regra para proteger criminoso, Rogério. Vejam, gente, o que eu posso dizer para vocês, assim, critiquem o Brasil, doutora Jordânia, que está por aí, doutor Roberto, critiquem o Brasil, então, nesse aspecto, por ter aderido a essa regra, porque de verdade ela não é... Não, eu não é que eu critique, é que assim, para a gente também trabalhar, fica ruim você ter toda essa interpretação, assim, você não sabe o que você vai prometer, tudo bem que o advogado não promete nada para o cliente, mas assim, você mesmo não tem a garantia de que você vai ganhar e que o dinheiro que ele te pagou vai deixar ele satisfeito. Essa é a dúvida, entendeu? Mas quanto a isso, tipo assim, eu tenho minha moral, né? Mas assim, acho que para defender um cliente você tem que deixar isso de lado, não tem essa de estar criticando, sabe? Sim. É seguir a lei, né? Apresentar para o cliente o que é possível do ponto de vista legal, efetivamente, não prometer nada, né? Pelo amor de Deus, e deixar claro que a nossa profissão de advogada, ela se equipara à do médico, à da médica, no seguinte ponto. É uma atividade de meio, né, doutor Ricardo? Não é uma atividade de fim. Os honorários que são pagos para a gente não nos obriga a resultado, senão a dedicação, a trabalho, a estudo. É isso aí, doutor Juliano. Isso aí. Não prometer nada para ninguém, óbvio, principalmente para traficante. Deus me livre. Porque o velório é amanhã ao meio-dia. É verdade, Deus me livre. Vejam só, gente. Essa questão, doutor, tem, né, e os demais colegas, essa questão é extremamente importante, porque assim, você não promete. Quando o cliente fala, né, a família, doutor, o senhor vai soltar meu filho? Eu falo, não. Mas como assim? Não estou contratando o senhor para isso? Eu falei, não. Quem solta e quem prende é o juiz. Eu vou fazer o meu papel como advogado, né, tenho o direito de petição e vou exercê-lo. Né, se me permite, ontem eu entrei com habeas corpus à meia-noite e 55, porque foi marcada a audiência simplesmente não ocorreu, e na primeira manifestação do Ministério Público, lá no começo, em agosto de 2022, o nobre representante do Ministério Público disse que faria o aditamento, né, num crime continuado de 20 minutos de diferença de um para o outro. E às vésperas da audiência, ele disse que não haveria tempo hábil. Lógico, né, não haveria. E agora houve 2 remarcações de audiência, 13 de fevereiro e 13 de março. Ou seja, qual é o tempo hábil? Bom, então já que não tem o tempo hábil, e a família está cobrando, a esposa dele e a mãe dele. Falei, não esquenta não, eu vou fazer o habeas corpus na faixa, se ganhar, vocês pagam. Ótimo! Então é assim, nós, enquanto advogados, temos que estar atentos a essas decisões, né? E o juiz também. Mas ele não está, come bola, o problema é dele. Nós, enquanto advogados, e aí em respeito aos nobres colegas, nós é quem temos que estar atento às atualizações. Não tem vida. Bom, não sei o que é vida, né? A minha vida é profissional, né? Tem família, todo mundo tem os percalços do dia a dia, mas decisões de
habeas corpus, STJ, STF, é obrigação nossa termos aí guardado na nossa caixinha, né? Para depois saber usar. Se eu tiver errado, me perdoe, mas eu uso. Maravilha. Perfeito, obrigado pela colaboração aí, pelos ensinamentos. Estamos todos aqui aprendendo juntos. Não, que nada, doutor. Nós estamos aqui todo mundo num processo contínuo de aprendizado, né? Aqui ninguém está ensinando nada. Nós estamos trocando experiências, né? Por quê? Porque é um processo de aprendizado constante. Eu acredito que a doutora Alessandra tenha muito mais experiência que eu. Eu advogo há 8 anos e meio, fui professor durante 15 anos, Legal. mas é aquilo. Tem que rachar o coco de estudar, não tem jeito, é a nossa. Quem assumiu essa profissão ou come livro ou passa fome. É isso aí, é isso aí. Bonitas palavras, é isso aí. Gente, então eu estava dizendo que essa regra de verificação, de revisão, ela não é brasileira originalmente tupiniquim, não foi o legislador que pensou. Você pode até criticá-la, mas critique sabendo que o legislador brasileiro aderiu. Critique por ele ter Doutor, aderido. licença. Oi, doutora Camila. Bom dia, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta, um caso prático, tá? Já viu alguma decisão que utilizou-se do parágrafo único para rever a decretação da prisão sem antes ela ser efetivada? Parágrafo único de qual artigo? Do 316 que estamos... Perdão, tá. Agora, formula a pergunta de novo, fazendo favor, doutora Camila. Tá, vou explicar o caso prático que é mais fácil, tá? Tenho contra um cliente meu um mandado de prisão expedido desde agosto de 2022. Tá? Já pedi a revogação, né? E não foi revogado. Mesmo que já passou o prazo dos 90 dias. Teoricamente, não seria utilizado o parágrafo único, né? Para pautar essa decisão por conta de não ter sido efetivada a prisão. Não teve a prisão ainda, né? Só o mandado. Já viu algum caso prático que foi utilizado esse artigo por analogia? Em que a juíza se manifesta nos termos do parágrafo único, ainda que o réu não tenha sido recolhido, encarcerado, é isso, né? Exato. No seu caso, foi realizada essa revisão? Não. Então, vejam o que está escrito aí no parágrafo único, né? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. O dispositivo, ele não leva em consideração se o mandato foi executado ou não. Então, o que eu estou querendo dizer é que caberia você refletir sobre a possibilidade de impugnar essa decisão em que pese o cliente jamais tenha sido encarcerado, na medida em que o parágrafo único não faz essa vinculação. Já entrei com HC também, foi negado. Todos os pedidos foram negados. É um caso grande de organização criminosa. Você já subiu para STJ, STF? Já. Negado. Entendi. Não só o meu, como de outros colegas, né? E o despacho 40 indiciados. A decisão é convincente para você, objetivamente, analisando assim? Não. É só pela natureza mesmo do crime. Ele só está se pautando nisso. Infelizmente. Mas obrigada, doutor. Nada. Gente, então, eu estava dizendo para vocês aqui que Portugal tem essa regra desde 2011 de verificação a cada 90 dias da prisão, está lá no Código de Processo Penal português, no artigo 231. Uma outra coisa que não se resolveu, que o legislador do pacote anticrime, ele perdeu a oportunidade, foi de colocar limite de duração na prisão preventiva, né? Nós sabemos que a prisão temporária tem prazo estabelecido de duração, a prisão preventiva não tem. Como funciona isso nos outros países? Vocês ouviram dizer que no caso do Daniel Alves, ele poderia ficar preso preventivamente não sei quanto tempo, alguns falaram em 2 anos, outros em 4 anos, não sei se vocês viram isso. Não, 4. Doutora Alessandra, 4 anos. Vejam, gente, a Espanha, eu trouxe aqui alguns países. Olha só, a Espanha, ela tem um prazo, ela trabalha com a seguinte técnica, né? Com a seguinte lógica, o seguinte critério. O tempo, a duração da prisão preventiva leva em consideração a pena combinada em abstrato ao tipo penal que é imputado ao sujeito. No caso do Daniel Alves, estupro, não é isso? Então, o Código de Processo Penal espanhol
ele tem uma espécie de tabelinha, tal como é o artigo 109 do Código Penal, que trata sobre prescrição. A gente tem lá os prazos, prescreve em tantos anos, se a pena é de tanto. Para a prisão preventiva, no sistema processual espanhol, existe também uma espécie de tabelinha, com prazo de duração para a prisão preventiva, que leva em consideração a pena combinada em abstrato ao tipo penal incriminador que é imputado ao indivíduo. Então, eu peguei um exemplo aqui. Uma prisão preventiva na Espanha pode durar até 1 ano se o crime, se a pena imputada, se a pena combinada, a pena máxima combinada em abstrato, imputado ao indivíduo, é de 3 anos. Agora, sendo direto de novo. Um crime com pena máxima de 3 anos autoriza a prisão preventiva com duração de 1 ano na Espanha. Assim, né? Acima de 3 anos, se a pena máxima é acima de 3 anos, autoriza a prisão preventiva de 2 anos. E assim vai indo. Em Portugal, também há prazo definido de duração de prisão preventiva. Eu fiz algumas anotações aqui. Na fase de inquérito policial, a prisão preventiva, um caso que ainda está na fase de investigação, ela tem prisão preventiva que não pode ser superada, o prazo da prisão preventiva não pode ser superior a 6 meses. 6 meses. Se o processo não se iniciar antes de 6 meses, tem que ser revogada a prisão preventiva. A prisão preventiva durante o curso do processo penal, até a sentença de primeira instância, tem duração máxima de 18 meses em Portugal. 18 meses está regulado no Código de Processo Penal. Então, são curiosidades para a gente ver como é que a questão é tratada por aí. O sistema da Itália, de duração da prisão preventiva, é semelhante ao da Espanha. Leva em consideração a pena máxima combinada em abstrato ao tipo penal que é imputado ao réu, ao indivíduo. Na Alemanha, a regra ela é mais objetiva. Eu anotei aqui o parágrafo 121 do Código de Processo Penal alemão. A prisão preventiva dura no máximo 6 meses. Isso é uma regra. E que pode ser prorrogada por 3 meses excepcionalmente. Então, isso é uma regra. Na Alemanha, prisão preventiva dura 6 meses. Excepcionalmente, pode ser prorrogada por 3 meses. Isso ainda não ficou definido, o legislador ainda não definiu isso no Brasil, né? Ele não colocou um prazo de duração da prisão preventiva. Por que será? Né? Será que porque os processos demoram? A doutora Camila falou que atua num caso com 40 réus, né? O processo desse pode demorar bastante. E aí é preciso tomar cuidado com o decreto de prisão preventiva, doutora Camila, né? Porque senão vai se eternizando, né? A prisão preventiva vai se eternizando no tempo. Nós trabalhamos num caso que não tem ninguém preso, mas a denúncia, ela tem um pouco mais de 300 páginas. A denúncia tem mais de 300 páginas. Mas também são muitos réus e muitos crimes narrados pelo Ministério Público, e a denúncia está muito acompanhada de gráficos, de desenhos, de esquemas. Então, só a denúncia deu 300 páginas. Só na fase de investigação policial foram geradas mais de 12.000 páginas. Então, o caso só na fase de investigação policial tem 12.000 páginas. A prisão preventiva de alguém num caso como esse vai virar pena, vai ser eternizado no tempo, porque quando é que vai acabar esse processo? Então, nesse caso que eu estou me referindo, não tem ninguém preso preventivamente. Bom, começou a moda agora do visual law para o MP também, aliás, há muito tempo, né? Desde a Lava Jato, né? Para os advogados é bom para caramba. Agora para o MP, o MP tem que ser técnico, né? A gente tem que demonstrar, né? Tem. E fica, doutor Leandro, cansativo, hein? Fica cansativo daquele negócio. Fica, tem que ficar explicando tudo isso. Eu acho que a gente não tem que explicar, a gente tem que dar solução, e é isso que a gente faz para o juiz na maioria das vezes, né? Agora, a MP fazer isso, eu acho que é ridículo, não vale, não vale. Mais de 300 páginas. Mais de 300 páginas. Absurdo. Isso aí, complicado. Gente, deixa eu só ver que horas são. 11h24, já a gente termina, tá? Obrigado aí pela paciência e resistência de vocês e pela participação também. Ajuda muito aqui a gente. Meus amigos, eu vou encerrando por aqui a minha contribuição a respeito da prisão preventiva. Vou encerrando. Agora eu vou passar para medidas cautelares substitutivas, doutora Raíssa, as medidas cautelares substitutivas à prisão preventiva.
Então, eu encerro aqui a minha contribuição, mas, obviamente, a gente não exaure, não encerra o assunto. Cabe a gente, como o doutor Ricardo colocou aí, cada vez estudar mais e mais. Aqueles que puderem, gente, aqueles que puderem encontrarem vocação também e puderem se especializar efetivamente na área, seria muito legal. Começo de carreira, a gente acaba pegando um caso aqui, um caso ali, e vai indo, né, da área civil, área de família, muito legal, área de família também, mas se você puder se especializar, não digo que só em uma área, de repente você consegue se especializar em duas, sei lá, mas a especialização também é uma forma de alcançar um nível de excelência na atuação profissional. Eu sei que é difícil viver só de uma área, né? Eu tenho 19 anos de advocacia exclusivamente criminal, gente. Mas, assim, é uma luta. É uma luta porque eu estou ali restrito numa área só, né? Eu leciono na faculdade já há 14 anos, queira ou não, eu tenho uma fontezinha de entrada, né, de renda aí, que também me dá alguma tranquilidade, mas eu reconheço que é muito difícil advogar numa área só, né, sabe, não estar aberto às outras possibilidades. Eu me fechei para outras possibilidades, eu não sou procurado para trabalhar em causas que não sejam criminais. Não é que eu tenho orgulho, nada disso, não é nada disso, mas é que foi o caminho que eu estabeleci para mim. Eu queria ser exclusivamente um criminalista. E há 19 anos eu atuo exclusivamente na área criminal. Estou na batalha, que nem vocês aí, sou um lutador. Trabalho todo dia, tenho uma vida simples e bastante, modestamente falando, honesta, e sigo firme aí, né, nessa caminhada, também absolutamente apaixonado por direito penal, por processo penal, por advocacia criminal, por tribunal do júri. E mexe, a gente faz curso de júri aí também, né, uma hora a gente propõe aí, eu convido a vocês. Então, eu acho que um caminho bom para aquilo que o Dr. Ricardo já tinha falado aí, para o sucesso da nossa carreira, é a especialização. E a especialização que eu estou dizendo não é nesse sentido, necessariamente, especialização de curso. É especialização no sentido de se colocar assim, olha, eu vou focar numa área, ou que seja mais de uma, mas o que não dá é para fazer tudo, né? Ser bom em tudo é complicado. Mas quando você foca, especialização no sentido de foco. Quando você foca, aumenta muito a chance de você se tornar um profissional de alto nível, atrair casos melhores, casos né, em que dá mais jogo, que nem a doutora Camila colocou um processo com 40 réus, né? Caso complexo. São casos que exigem um conhecimento melhor. Né? Ainda não decidi, a linha está decidida. Exige um foco, a doutora Alessandra, que atua aí também, o doutor Felipe. Então, é um caminho, é o foco. Né? E não vai acabar, gente. O pessoal fala, a advocacia vai acabar. Não vai acabar porque ela vive de conflitos, e os conflitos têm aos montes, por mais que existam os robôs, na área de direito penal, a área de direito de família trabalha com questões eminentemente humanas. O cliente, ele procura você, é o seu nome que ele procura. Xadrez, né, professor? Xadrez já provou isso, né? A máquina não substitui o homem, né? Sim. Sim, sim, é isso aí, Torano, não substitui. As coisas podem mudar, né, Torano? A gente precisa ficar atento às adaptações, mas acabar, não acaba. Não acaba. Né? Quem está estudando aí, eu vi mensagem, olha, não desanime, siga firme. Sabe, existe sim espaço para quem é bom. Você só precisa estar focado, dedicado, fazer essas coisas que nós estamos fazendo aqui, olha, cursos, livros. É isso aí, Ricardo. Eu sinto, doutor, desculpa te cortar, eu sinto que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Assim, às vezes eu estou estudando, bate um desespero, eu falo, nossa, e assim, estudo 24 horas, igual o doutor Ricardo falou, 24 horas fazendo curso, 24 horas estudando. O senhor comentou sobre a lei seca. Tem que ler lei seca, não adianta. Tem que ler artigo, tem que ler doutrina, tem que ler fundamento. Como é que nós vamos nos embasar, combater as arbitrariedades do Ministério Público, do Estado, se nós não tivermos embasamento teórico? Isso que a Alessandra falou é verdade. Quanto mais você estuda, mais você fica na dúvida. Por quê? Porque você desenvolve um leque de opções. Mas, assim, o que eu falo o que a gente acho que tem que defender é a lei seca realmente, porque isso também serve, né, de você estudar para argumentar, mas que vai servir para nada, eu creio que, assim, de modo muito profundo, né, porque, na verdade, quem decide é o juiz, né?
Sim, A questão, o problema disso é a questão constitucional, né, que já foi exaurida pelo STF, mas assim, eu também acho válido, achava válido, né, até que eles tiveram aquela decisão contra a Constituição, na grande maioria dos casos, o que está ocorrendo, né, Alexandre, Alexandre de Moraes, é um absurdo, mas tudo bem, isso foi encerrado com o STF, né, mas mesmo assim eu acho que tem que discutir, vale a pena, né? Sim, porque é aquele ditado, gente, né? Água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Nos anos 1990, entrou em vigor a Lei de Crimes Hediondos, como vocês sabem bem. E essa lei, ela endureceu o tratamento, né, para as pessoas que, de alguma forma, se envolviam aí com crimes hediondos. E um dos endurecimentos, uma das regras, né, de maior rigor, era aquela que proibia a progressão de regime. Vocês se lembram disso? Vocês sabem disso, que a progressão de regime era proibida. Esse negócio de passar por semiaberto, para o aberto, proibido para crimes hediondos até 2006. 2006. Por 16 anos. Vigorou a regra da proibição da progressão de regime e também da liberdade provisória para as pessoas envolvidas com crimes hediondos. A fiança continua proibida, mas a liberdade provisória e a progressão de regime, essas proibições, elas caíram em 2006, depois de 16 anos de vigência da lei. Então, doutor Leandro e doutor Alessandro e todo mundo aí, ó, de tanto bater, de tanto bater, vamos ter fé. De tantos advogados e advogadas fazerem habeas corpus, baterem no Supremo Tribunal Federal e contar também com o fato de que em 2006 houve uma movimentação na composição do Supremo Tribunal Federal, com ministros mais sensíveis à inconstitucionalidade dessas duas proibições, mudaram, né, o dispositivo, e não sei se vocês sabem da história, né, foi a mudança, né, o dia da mudança, o julgamento da mudança se referiu a um habeas corpus, ou teve em conta um habeas corpus que teria sido feito por um preso aqui do interior de São Paulo, num caso de homicídio, alguma coisa assim, e ele buscava progressão de regime. Eu não sei se foi exatamente ele que redigiu, ou se foram os advogados da FUNAP. FUNAP era uma organização que existia, ou ainda existe aqui em São Paulo, não tinha defensoria pública naquela época em São Paulo. Então, mas um habeas corpus feito pelo próprio preso. Não é que o habeas corpus ficou incrível, não, mas é que tanto bateu, foram 16 anos batendo. Alberto Silva Franco, desembargador aposentado em São Paulo, ele tem uma obra clássica falando sobre crimes hediondos, em que ele conta os bastidores de elaboração de da lei de crimes hediondos e grandes problemas que a lei apresentava. Alberto Zacarias Toron, advogado em São Paulo, professor de direito penal, tem uma obra que se tornou uma clássica também, Crimes Hediondos, também chama exatamente como a do Alberto Silva Franco. Gente, a doutrina bateu, os advogados foram com habeas corpus, foram 16 anos. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Agora eu vou parecer um cara aqui erudito, hein? Tem um pintor chamado Claude Monet, um francês, né? A especialidade dele era retratar as águas, tudo que tinha a ver com relação com águas, rios, mar, isso, Lilian, né? Tudo, e ele tem uma frase, Lilian, que ele diz assim, olha, tudo muda, até a pedra. Tudo muda, até a pedra. Gente, se até a pedra, né? Até a pedra muda, então a grande marca da vida é a impermanência. Tudo muda, né? A gente muda, eu era outro em 2010, né? Em 2009, 2000, hoje eu sou uma outra pessoa. Eu não estou falando no sentido de valores éticos. Eu estou falando na forma de enxergar as coisas da vida, na forma de me comportar. Doutor, tanto muda que na minha época de faculdade, bandido bom era bandido morto. Hoje eu sou criminalista.
Você mudou, né? Mas não, isso não significa que você concorda com o crime, né? A gente não concorda, nós somos vítimas em potencial, Deus me livre, eu tenho filhos, gente, eu tenho os amigos aí, vocês, eu não quero que ninguém seja vítima de crime, é que a nossa vocação foi para a defesa, eu sou um defensor. Nós temos que pensar, né, assim, tudo bem, o crime existe, ele existiu, mas assim, a gente tem que buscar a legalidade dentro dos atos processuais para lutar contra essas arbitrariedades, e isso sempre tem algum pontinho. Acredito que desculpe, eu esqueci o nome do doutor, que tem muito mais experiência do que a gente aqui na sala, mas assim, eu acredito que sempre tem um ponto a pincelar dentro do processo, né, na questão processual, que a gente pode lutar, e eu acredito que essas arbitrariedades realmente elas só serão sanadas nesse pincelamento que nós fazemos lá no STJ. Gente, eu acho que na verdade, assim, eu acho que até as pessoas que você defende, elas sabem que sua moral é outra, mas assim, o fato de estar te pagando e saber que você precisa do emprego, é claro que ela sabe que você vai fazer o que ela quer, né? Não sejamos hipócritas também, né? Tipo, atuar no interesse dela, também seria muita covardia você pedir para alguém te pagar e não atuar no interesse dela, mesmo que sua moral seja outra, né? Sim, tecnicamente vai surtir o mesmo efeito. Dentro da legalidade, sim, doutora, né? Porque o advogado tem que ter o que a gente chama de ética e representar o seu constituído dentro dos princípios legais. É isso que eu quis não dizer. fazer, ele está pagando, estou pagando, não existe isso. Ele está pagando para o doutor, para o advogado fazer a defesa técnica. Essa, me perdoe se eu estiver errado, corrijam-me, mas fazer o que ele quer, jamais, né? Porque ele quer a liberdade, agora, dentro dos princípios que regem a legislação. Sim, sim, claro, né? Claro que você não vai, como vocês falaram, você não vai prometer nada, mas agir dentro da lei, né? Que você é advogado. Até você nem pode, você perderia sua OAB, né? Se você fizesse contra. Doutor Rogério, com relação àquela questão, né? Da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, as defensorias públicas, à época, se uniram naquela questão das mulheres grávidas, né, com crianças até 12 anos, e aí eles fizeram a manifestação, foi acolhido, e isso acabou se tornando lei. Ou seja, é direito das mães, né, gestante, criança até 12 anos, isso não existia. Então, essa sensação que nós temos, que nós continuaremos a bater, né, e isso vai surtir efeito? Lógico, né? Agora, bater dentro da legalidade. Lembrem-se sempre disso. Temos muitos estudantes aqui, colegas, futuros advogados, nobres colegas, que estão aí, né, ouvindo muitas questões, mas lembrem-se, ética, respeito, princípio da legalidade. Cuidado com o que fazem, né, na van, né, na sensação de que, estou ganhando, vou fazer o que o cliente quer, porque isso tem reflexos muito grandes, né, enfim, sanções, TED, Tribunal de Ética e Disciplina, melhor assim. Perfeito. Se a gente visitar o gabinete de uma magistrada, o gabinete de uma delegada, um delegado de polícia, de um promotor, de um procurador, né, atuante na segunda instância, de ministros do STJ, do STF, e de um escritório de advocacia, de uma advogada criminal, de um advogado criminal, a gente vai perceber que tem um ponto muito semelhante nessa coisa toda, que é o instrumento de trabalho, Constituição Federal, Código Penal e Código de Processo Penal. É com isso que a gente trabalha. Os mesmos instrumentos de trabalho do advogado criminal, os instrumentos, né, eles são os mesmos do juiz criminal. Então, não há truque, não há milagre. Não há fazer qualquer coisa, né? Os casos chegam e você estuda, analisa a situação, né? Eu particularmente, né? Eu quase nunca recebo testemunhas no escritório, né? Até para não correr o risco, sabe, de cair numa tentação de querer colocar uma palavra na boca da testemunha. Então,
é uma advocacia limpa, né? Não compactuo com o crime. Os nossos clientes no escritório normalmente se envolvem uma vez, são clientes uma vez da gente. Eu não tenho aqueles casos de criminoso, de cliente fiel ao sujeito, é nosso cliente desde 1900. Não tenho isso no escritório, né? O nosso foco lá no escritório é classe média, nossos clientes são médicos, são professores, são engenheiros, um pequeno empresário, um médio empresário, e a gente não faz nada de legal, não. Só Professor, trabalha com a lei mesmo. só uma pergunta, curiosidade, já que você trabalha na vida prática, assim, né, tem mais experiência. Depois desse advento da Covid, né, os clientes, quando agora pedem para fazer videoconferência, ou eles ainda vão muito no escritório? Bom, o cliente, na minha experiência, doutora Jordânia, e a minha experiência é só um aspecto da realidade, as reuniões, elas são desejadas pelos clientes na forma presencial. Então, aquilo que é dito numa questão, num fato na área penal, seja o cliente inocente ou culpado, é uma coisa assim muito... O que é dito é geralmente muito delicado, muito sensível. Então, a gente nunca confiou em reuniões online, né? Lá no escritório, a gente prefere no presencial mesmo. E aqui em São É que assim, Paulo... só te cortando, o fato de você falar que não confia, você tem medo de alguém gravar, porque, tipo assim, eu vou te perguntar se a tua sala tem um bloqueador de sinais. Alguém gravar, eu não tenho medo de que alguém... Sim, o risco é de estar sendo gravado, de estar sendo interceptado, mas não por aquilo que a gente fala. Porque eu, Rogério Neres, eu sou só um advogado. Né? Eu não tenho medo nenhum da minha atuação, porque eu não tenho problema nenhum com a minha atuação. Mas o problema é o que podem interpretar. Quem aqui já teve contato com processos, com casos que envolvem interceptação telefônica ou de dados telemáticos, sabe que os relatórios são feitos da seguinte forma. A delegada ou delegado de polícia relaciona um trecho, ele cola um trecho no relatório e dá a interpretação dele daquela fala interceptada. E aí, o que acaba valendo é a interpretação, por mais bem intencionada que seja, né, do delegado ou delegada de polícia, que vai convencer um juiz a decretar uma busca e apreensão ou uma prisão. Então, o meu receio é da interpretação, que pode ser feita de uma conversa qualquer. Mas o meu receio não é contra a minha pessoa, é contra o cliente. Eu preciso proteger o cliente de interpretações equivocadas, de interpretações maldosas. O sujeito fala uma coisa, aí a polícia vai lá e diz que isso é um código de traficante, é um código de quem lava dinheiro. Então, esse é o meu receio. Eu prefiro reuniões presenciais, olho no olho, todo mundo ali na sala. Eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais protegido dessa forma, entendeu? Sim, eles colocam a interpretação para favorecer, o Jorge está colocando, eu prefiro assim. Uma outra coisa, então, na minha experiência, a gente não tem feito mais reuniões online, tá? Foi só no período mesmo da pandemia. Agora, audiências aqui em São Paulo, capital, ainda tem acontecido na forma online, na maior parte das vezes, com exceção de júri e casos de crimes sexuais, onde tem aquela... em casos de crimes sexuais, eu percebo que aqui em São Paulo, uma vara especializada que tem aqui em São Paulo, de crimes de violência doméstica e familiar e que envolvem crimes sexuais, os juízes fazem audiências presenciais, o resto continua online, fora júri, e isso que eu estou dizendo. Saiu uma reportagem de que os juízes e os promotores requereram mais 2 meses para que seja retomado as audiências presenciais. É claro, né? Deve ser muito mais cômodo eles estarem no conforto de seus lares do que efetuarem um deslocamento e pleonasticamente encararem de frente ao advogado que vai fazer a sua defesa e que ali, obviamente, quando pararem as gravações, ele pode falar o que ele bem entende. Na audiência presencial, ele não faz o que quer ou o que acha que quer e que pode, né? Às vezes escapa, né, doutor? Às vezes escapa, né? Muitas vezes estão escapando, mas né? Infelizmente, doutor, como né, o colega mesmo disse, às vezes é que é o prejudicial. Né? Quando retomarmos de verdade, de fato e de direito, as audiências presenciais, violações deixarão de acontecer, ou, se acontecerem, terão mais testemunhas, porque senão fica muito fácil, né? Para a gravação. Para a gravação, esse aí começa aquele embate danado, e sabe o advogado que continua gravando
no seu escritório, onde quer que ele esteja, porque aí depois se verificam as ilegalidades, como realmente tem acontecido. Ou então se flagram, né, desembargador dormindo, advogado de cueca, gente fazendo audiência circulando, e aí deixa ver como é que tá, para ver como é que fica, infelizmente. Deixa eu ver. Essa foi boa. Essa foi boa. Bom, gente, os professores, advogadas tendem a contar os acertos da carreira, né? Já que a gente está nesse assunto de online, vou contar uma história bem rápida para mostrar um erro meu. Não é um erro fatal, mas é um erro, né? Depois a gente fala de erros sérios. Teve uma audiência, doutora Jordânia e doutores aí, em que, online, a gente fazendo lá do escritório, né? Na sala de reunião, e eu deixei, eu e meu sócio, nós deixamos a nossa testemunha, a testemunha indicada pela defesa, presente na sala de reunião, né, enquanto a audiência online estava acontecendo. Então, foi ouvida primeiro a testemunha indicada pela acusação, que era um auditor da Receita Federal. E nós tínhamos lá um contador que ia rebater, né, as conclusões apresentadas por esse auditor da Receita Federal, que foi ouvido lá em audiência, em primeiro lugar. Quando o auditor encerrou, nós fizemos as perguntas, o juiz dispensou essa testemunha, o juiz então perguntou para a gente, olha, tem testemunha? E aí eu falei, tem, excelência, tá aqui na sala. Mas não pode, né? A testemunha tem que ficar fora. Quando uma testemunha fala, o regramento sobre testemunha, artigo 202 e seguintes do CPP, diz que uma testemunha não pode ouvir depoimento da outra. Olha o erro que eu cometi. Eu não só mantive a testemunha lá, como ainda falei para o juiz que a testemunha já estava na sala. Foi sem querer. Mas o promotor de justiça, ele interferiu e aí ele falou assim, olha, doutor, não vi maldade, não vou fazer nenhuma impugnação. Falou para o juiz, né? Não, assim, foi uma inocência, uma honestidade. Eu não precisava ter falado que a testemunha já estava na sala. Mas, enfim, são os erros, né? A gente vai aprendendo. É sempre bom agir com boa fé, com lisura, justamente para evitar o que o doutor Ricardo disse, né? É um processo ético profissional, um profissional custa caro. E, sim, na realidade, é muito desagradável você ser acusado de uma coisa que você tem a obrigação de resguardar, né? Enfim, as coisas acontecem, né? Deveria ter dito que estava andando de baixo, é verdade. Tá? O juiz perguntou, tem testemunha? Eu falei, tem, tá aqui na sala. Aí o promotor interferiu e falou, doutor, a testemunha está aí? Ela ouviu, então, a minha testemunha? Eu falei, puta. Nesse momento que o Ministério perguntou, mas a testemunha está aí? O senhor gelou. Você deveria ter sido rápido. Não, aí se fosse eu deveria estar, mas lá no andar de baixo. E eu tentei ser tão honesto assim, quer dizer, tão honesto não, ser honesto nessas audiências, que quando começava, eu girava o computador para o juiz, ver que não tinha ninguém na sala de reunião e que a porta estava fechada, e o juiz, não, doutor, tá tudo certo e tal, a gente confia e tal. Só que nessa daí eu dei um vacilo de manter a testemunha, e aí a testemunha ouviu tudo que o auditor falou, e rebateu, mas não foi por querer, juro por Deus que não foi por querer. Foi um vacilo meu. Um vacilo que deu causa ganha, né? Não, o réu foi condenado no final das contas. Mas nós estamos recorrendo. Peraí, por isso que o promotor permitiu. Ele sabia que ele tinha um caso forte, não ia adiantar ter ouvido. É que o cliente, ele falava, tem cliente que não ajuda também, né, gente? O cliente falava assim, não, que é inocente. Só que o relatório da Receita Federal demonstrava assim, mais de mil inscrições no livro de registros fiscais, com notas fiscais, com valores inidôneos. Então, o contador errou 1000 vezes na hora de fazer os registros fiscais. E o cliente, não, sou inocente, quem errou foi o contador. Só que o contador já tinha morrido. Então, aí complicado, né? Tem esses casos. Tem que jogar a culpa no morto, né, pô? Aí eu concordo. É que nem professor, então foi o senhor e o seu sócio que... Foi o senhor e o seu sócio que não perceberam a testemunha? Os dois?
Paula é aluna aí da Cruzeiro do Sul. Paula, legal ver você aí. Paula, o que a gente errou foi manter a testemunha na sala. A gente não poderia ter feito isso pelas regras do Código de Processo Penal, porque uma testemunha não pode presenciar o depoimento da outra. E não é que a gente não conhecia a regra, a gente esqueceu o cliente lá, porque a testemunha lá. O cliente chegou junto com a testemunha, aí fica todo mundo batendo papo, os preparativos finais. Quando começou a audiência online, a gente esqueceu de pedir para a testemunha sair. E a gente estava fazendo isso em todos os casos. Porque não é uma questão assim, você é bonzinho, não. É querer fazer a coisa certa. Nem todo mundo tem espaço físico também, doutor. Essa que é a grande realidade, né? Às vezes você não tem espaço físico, pô. É complicado. Também tem isso. Aí eu lembrei, gente, o caso... Para encerrar, porque agora também já está próximo, aí a gente retoma na segunda-feira e vamos encerrar o curso, vai dar tempo, tá dando certinho, tá? Eu lembrei, gente, de um caso de um sujeito muito simples, muito simples, um senhorzinho simples de tudo, chegou no fórum pela primeira vez, entrou no fórum e aí se depara, né, com aquelas coisas todas, um monte de gente de preto, né, aquelas capas pretas e tal. E aí no júri, para servir como testemunha, o juiz percebendo, né, aquela simplicidade, o receio do senhorzinho em estar naquele local, o juiz sensível àquela situação falou assim para a testemunha: olha, tudo que eu vou perguntar aqui para o senhor responda oralmente, tudo bem? Aí a testemunha, tá bom, tudo bem, obrigado. Aí o juiz fez a primeira pergunta: olha, onde o senhor estava no dia em que o crime aconteceu? Aí a testemunha falou assim: oralmente. Ele respondeu tudo oralmente. Tadinho. Brincadeira. Aí teve uma outra que a testemunha foi se referir ao juiz, se chamou de majestade em vez de excelência. Majestade. Quase a mesma coisa, né? Dependendo do juiz, ele deve bem ter gostado. O juiz gostou. Identificou-se literalmente com a vossa majestade. Ó, a última história. A minha primeira audiência, como advogado dativo, que é aquele que faz a inscrição lá com a Defensoria Pública. Na minha época era a inscrição com a Procuradoria de Assistência Judiciária Gratuita, porque não existia Defensoria Pública instalada em São Paulo. Minha primeira audiência, um caso de roubo. Só uma intervenção, doutor. Por sinal, as inscrições estão abertas para quem se interessar no estado de São Paulo. Eu realizei ontem, obrigado, é isso mesmo. Recomendo. Aí, minha primeira audiência, o réu, sentado na ponta da mesa, né, no banco dos réus, ele me faz uma pergunta. Eu, porque estava tenso, nervoso, sozinho, minha primeira audiência, ele me fez a pergunta e mesmo sem eu entender o que ele perguntou, eu respondi positivamente. Eu falei sim. Estava nervoso, estava tenso, com medo de falar alguma bobagem na frente do juiz, da promotor. Gente, foi a primeira audiência. E aí, logo em seguida, eu falei assim: o que você perguntou? Ele falou assim: se eu vou ser condenado. Eu falei que sim. Ainda bem que você falou assim, né? Não vai que você fala não. E aí, a senhora vê, doutor Jordani, que eu sou um cara de palavra, porque ele foi condenado mesmo. Coitado. Esse é o primeiro caso, tá, gente? E foi condenado a uma pena desse tamanho. Mais um caso desse, eu ia ficar conhecido como pena máxima lá no Fórum da Barra Funda. Chegou o pena máxima, nem precisa de promotor um advogado assim. Mas aí a gente recorreu, diminuiu a pena bastante e depois a gente foi aprendendo, aí as coisas melhoraram um pouco. Mas a primeira experiência foi assim: o réu fez uma pergunta e eu falei sim, nem sei o que ele perguntou, nem sabia direito o que ele perguntou. Coitado. Meus amigos, obrigado pela paciência. Então, está dando o horário aí, a gente retoma na segunda-feira com o nosso último encontro. Desejo que vocês estejam todos presentes aí, tenham um pouquinho mais de paciência, resistam um pouco mais aí para o curso. E, no mínimo, a gente está formando uma rede de contatos, isso é muito bom para a advocacia, né, os estudantes, os alunos, e estamos aí todos aprendendo. André, obrigado, tá? Obrigado por ter ficado até agora, a Cássia, a Sara. Muito obrigado, professor. Excelente final de semana. Vocês também, gente. Um grande abraço e meu respeito, viu, a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Verônica. Tchau, Glauci. Eu também, professor. Fica com Deus. Obrigado pela Obrigada, aula. professor. Tchau. Um axé aqui de Salvador, gente.
Ô, Sheila, axé. Tchau, Um tchau. abraço para todos aí, ótimo fim de semana. Ótimo final de semana. Abraço, bom final de Abraço, semana. tchau.